integral 0 a π, né? Integral em φ, de 0 a 2π. Tem um P0 aqui, deixa eu botar ele aqui fora, certo? O que mais? Tem um cosseno de θ' que eu vou botar aqui fora, tá certo? Cosseno de θ', né? Seno de θ de θ, e aqui tem um menos na frente, que eu vou botar aqui, tá certo? E aí ficou a integração em φ. Vocês veem, tá certo? D', né? E você tem um vetor AR, tá certo? O AR, ele, se você decompor o AR, ele tem a componente Z, né? Essa componente Z isso aqui é uma polar, né? É cosseno θ, certo? Tem mais um cosseno θ aqui. Cosseno θ' AZ. E uma componente radial em cilíndricas, né? Que é seno θ', AR, né? Certo? Esse vetor, a integral do vetor AR, que é variável com filinha, dá zero, certo? A integral de AR de φ, se você decompõe AR, ele depende de seno e φ cosseno φ. A integral dele dá zero, né? Então isso aqui não contribui. Então você fica com um vetor constante, 2π a integral em dφ, você vai dar menos P. Você vai ter um 2π aqui sobre 2 ε0. Você vai ter um AZ do lado de fora. Certo? Integral de quem? Cosseno ao quadrado de π. Seno θ', θ', né? Isso vai dar cosseno ao cubo, né? Sobre 3 com sinal trocado, né? Vai para ser menos cosseno ao cubo. Eu inverto aqui, então, de π até 0, tá certo? Vai dar menos cosseno ao cubo, né? Integral do cosseno ao quadrado dá cosseno ao cubo vezes menos 1, né? Menos cosseno ao cubo sobre 3. Isso aqui vai dar 2/3. Certo? 1 menos menos 1 dá 2. Então, a contribuição dos dipolos próximos, né, no regime, assim, na aproximação macroscópica, tem uma barrinha aqui em cima, esse vetorzinho, tá certo? É igual a 2 cancela, né? Menos P. Vamos agora botar assim, tá certo? Menos P AZ, né? Vou botar aqui para lembrar que isso é o campo médio, né? Que está falando. Era P0, né? Agora vou botar o barra por cima de novo, tá certo? Sobre 3 ε0, certo? Né? Ou seja, então, o campo está na direção Z, né? Ele tem uma componente, digamos assim, a componente Z, esse campo só tem uma contribuição na direção do eixo do dipolo, digamos assim, né? E vale menos P macroscópico sobre 3 ε0, certo? Então, esse é o campo próximo, certo? Campo próximo calculado, ou seja, o campo dos dipolos próximos do dipolo sob investigação, calculado no regime macroscópico. Esse não é o resultado real, esse é o resultado no campo médio, porque no regime macroscópico a gente usa essas integrais, né? Densidade de dipolo, tudo isso, certo? A gente não usa soma campo a campo, certo? Bom, então o campo de correção é quem? Recapitulando, né? O campo real, né, é o campo médio, o campo calculado na média, mais um campo de correção. Certo? E a gente acabou de falar anteriormente, né, o campo de correção era... O campo de correção era o campo dos dipolos próximos calculado de forma precisa, certo? Menos o campo próximo calculado de forma macroscópica. Certo?
Então, se eu colocar essa expressão, eu tenho aí mais um pedaço da resposta, né? O campo real dos dipolos próximos. Mas isso aqui que dá mais P sobre 3ε0, né? Certo? Bom, e a pergunta, esse campo aqui real atuando sobre o dipolo, né? Lembre-se, isso aí é a soma vetorial dos dipolos que estão próximos, tá certo? Do dipolo sobre consideração, né? Você pode mostrar para cristal cúbico a soma vetorial dessas contribuições dá zero. Então, numa situação altamente ordenada, a contribuição dos dipolos próximos, calculada rigorosamente, dá zero, certo? Não é difícil de imaginar isso, né? Um bota o campo para baixo, outro vizinho bota o campo para cá. Então, se somar vetorialmente, dá zero. Né? Esse é o cálculo real. Né? Se você tem um cristal altamente desordenado, ou seja, um material amorfo, né? É de se esperar também que o resultado, a soma dos campos devido ao dipolo próximo, é zero, certo? Calculado de forma rigorosa. Né? Pode haver situações intermediárias, mas, em princípio, o efeito desses dipolos próximos é um efeito mais ou menos estocástico. Certo? A soma vetorial dessas contribuições vai dar muito próximo de zero se não for essas situações. Certo? Então, em outra simetria, né? Não é obrigatório que dê zero, não, mas em algumas situações dá zero, certo? Só para ter uma ideia, né? O campo real próximo vai ser muito próximo de zero. Né? Ou seja, o campo de correção, no fundo, é só o segundo termo. Certo? O campo de correção, no fundo, é só P sobre 3ε0. Então, o campo real que atua no dipolo, que é o que a gente está querendo saber, é o campo calculado no regime macroscópico, barra, mais o campo de correção, mais P sobre 3ε0. Então, essa é a relação que nós tiramos. Para que eu quero isso? Porque eu preciso saber o campo que atua no dipolo para chegar na polarização e da polarização chegar na permissividade elétrica, certo? Bom, daqui eu tenho que P é igual a ε0, né? Polarizabilidade molecular vezes o campo real, certo? Tá? Por outro lado, isso aqui, né, vezes N dá a polarização macroscópica. Então, se eu multiplicar isso aqui vezes N, né, vezes N em ambos os membros, eu tenho NP, da P maiúsculo, certo? É igual a ε0 eta, densidade de polos, E mais P sobre 3ε0. E observe que dessa forma eu consigo extrair, né, a relação entre P, polarização, e campo elétrico. Né? Isso é fazer uma manipulação algébrica aí. Se obtém, tá certo? Cadê, rapaz? Da relação P igual a ε0, susceptibilidade elétrica, né? Campo macroscópico, eu tiro a relação entre susceptibilidade elétrica e polarizabilidade molecular. Certo? Susceptibilidade elétrica pode ser medida no laboratório. Eu meço a permissividade, extraio a susceptibilidade, e dessa medida macroscópica eu posso inferir quem é a polarizabilidade molecular. Né? Ou seja, quem é o campo real atuando no dipolo. No fundo, é isso que eu posso inferir. Tá certo? Então, é fácil, vocês fazem a continha depois aí, tá certo? Susceptibilidade elétrica, né? Pode ser só é calcular, né? Só é tirar P e botar E no lugar, tá certo? Vai ser todo mundo proporcional ao campo elétrico. O campo elétrico vai sair, você obtém a susceptibilidade elétrica, que vai dar polarizabilidade vezes a densidade, 1 menos eta n sobre 3. Né? Certo? Observe, né? Outra coisa importante, né? Epsilon do material sobre ε0, que é o nosso epsilon relativo, certo? É 1 mais a susceptibilidade. Né? Ora, a susceptibilidade